queria estar conversando um pouco sobre vocação com vocês, sobre todas essas dúvidas que temos. Então, vai ser assim, um momento. Nós vamos fazer assim um momento um pouco informal, né? Um bate-papo. E daqui a pouco você pode perguntar, prepara aí tuas perguntas no chat. Você pode depois procurar a gente, procurar a igreja. E então eu queria, de uma forma bem assim, desculpem se eu brincar, desculpem, mas eu queria, de uma forma, uma maneira bem informal, falar um pouquinho sobre essas dúvidas, não é? Que principalmente os jovens têm, mas muitos adultos têm dúvida. Pessoas que às vezes estão há anos em alguma carreira, mas têm muitas dúvidas. Pessoas que eu já vi muita gente, às vezes, um engenheiro ou uma médica, uma pessoa já na sua carreira, eu não sei se eu devo abandonar isso aqui. Enfim, então, as pessoas perguntam qual o sentido da minha vida, que eu estou fazendo aqui no mundo, não é? Os jovens, com quem eu vou casar, onde eu vou morar, onde está aquela pessoa? E às vezes tem jovens que ficam assim, eu fico pensando como eu vou encontrar essa pessoa, será que ela está em Recife, será que ela está no Rio, Brasília, São Paulo? Não é? Tantas dúvidas. Qual minha vocação? Então, qual minha missão no planeta? E aí, a seguir, então, eu queria falar um pouquinho sobre isso. Essas dúvidas, as pessoas pensam assim, mas como que é isso de vocação, chamado? Vocação e chamado são a mesma coisa, né? Vocação, então, vem do latim, vocare. A palavra vocare significa vocação, né? Que é chamamento. E a palavra de Deus, então, nos fala em Romanos, capítulo 1. Hoje fica com a tua Bíblia aí, tá bom? Que a gente vai usar algumas vezes. Em Romanos, capítulo 1, Paulo diz, no verso 5, por meio dele e por amor à causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo, né? Então nós somos chamados para pertencer a Deus, é o nosso primeiro chamamento, para obedecer a Deus, nós somos chamados para ser santo. Eu queria falar também a seguir, por exemplo, em Efésios capítulo 1, a gente vê nosso primeiro chamado, se bem que aí em Romanos já falamos um pouco. Então, o nosso primeiro grande chamado, todos nós somos chamados para receber a salvação, para entrar na família de Deus, para ser parte do corpo de Cristo, né? Vejam, Efésios 1:4, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis em sua presença, não é? Ele nos predestinou para sermos adotados como filhos. Olha que coisa linda. Então, o nosso primeiro grande chamado é esse, para ser da família de Deus, né? Para ser parte do corpo de Cristo. E o nosso segundo chamado é também uma convocação para você servir a Deus, para servirmos a Deus, uma convocação para alguma missão aqui no mundo. Né? Em 1 Pedro, por exemplo, em 1 Pedro, capítulo 2, 1 Pedro 2:9, por exemplo, eu vou ler o versículo 9, né? Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vocês antes nem eram povo, mas agora vocês são povo de Deus, não é? Não haviam. Olha que lindo, hoje temos esperança, somos povo de Deus. E na página seguinte, no capítulo 4 de Pedro, 1 Pedro, capítulo 4, o verso 10, diz assim, nesse chamamento para uma missão específica aqui na Terra, né? Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas, né? Então, queridos, a seguir, no slide a seguir, vocês vejam que eu falo assim, então, Deus está em missão por toda a história. Esse termo missão, na missiologia a gente diz assim, Deus está em missão.
há até um conceito, né, que nós usamos que chama-se Missio Dei, né? A Missio Dei é esse conceito que Deus está trabalhando no mundo, Deus está em missão no mundo, e como parte maravilhosa dessa Missio Dei, desse plano, ele enviou o seu filho aqui no mundo para morrer por nós, dar sua vida por nós, e hoje nós proclamamos essa grande verdade. Então, ele chamou e chama pessoas, chama você, chama eu, para nós realizarmos seus propósitos no mundo. Então, a gente vê na palavra de Deus que Deus chamou Abraão, sai da tua terra, vai para uma terra que eu vou te mostrar. E ele foi sem perguntar, mas como assim? O que, é que eu vou comer? Aonde é? Como tal? E o clima? Ele foi, obedeceu, não é? Ele chamou José. A gente vê que José é levado numa situação terrível, né, de traição, quando seus irmãos o vendem, mas Deus usou toda aquela situação, transformou em bem. Deus transformou em bem. Deus chama José para uma missão específica, depois para administrar, cuidar daqueles celeiros, e cuidar de toda a logística e economia do Egito. Ele ficou como primeiro-ministro, um chamamento para um cargo de estadista. Às vezes Deus pode te chamar para ser um diplomata, não é? Moisés é chamado para ir libertar o seu povo. Neemias é chamado para ir reconstruir, né, a sua terra que estava destruída. É o primeiro governador ali nessa outra fase de reconstrução. E nós vemos, por exemplo, Esther é chamada também num momento de crise. Os judeus iam morrer, estavam no cativeiro, e ela se levanta. Mordecai falou: Esther, é para isso que Deus pôs você aí agora. Você está aí agora para isso, Esther. E ela é levantada com muito poder. Então, um chamamento para um momento específico, Daniel e tantos outros, chamamentos específicos para cumprimento dos propósitos redentores de Deus. Então, é lindo que em João, gente, em João capítulo 17, eu gosto muito desse versículo. João 17, eu vou. Veja que eu coloquei na Bíblia Mensagem, João 17, o verso 18, diz assim. Na outra tradução diz: assim como tu me enviaste ao mundo, eu agora os enviei ao mundo. E na Bíblia a mensagem diz: Pai, assim como o Senhor deu para mim uma missão, ele veio com uma missão no mundo, Jesus. Ele falou: agora eu dei para eles, eu passo para eles essa missão. Ele passou para você. Ali não foi só para os discípulos, é para nós, não é? Porque em João 17, a oração sacerdotal de Jesus, que ele está orando por você, por mim, por todos que viriam, não é? Assim como o Senhor me deu uma missão, eu dei a eles agora uma missão, não é? Então Deus tem uma missão, um propósito para toda a sua criação. A palavra de Deus diz lá em Efésios, em Atos. Então, como parte dessa missão divina, Deus chama a existência, então, um povo para participar com ele na realização dessa missão. Deus tem uma missão e ele chama um povo, então, para participar e para realizar, para concretizar esse projeto. Né? O Christoph Wright, um missiólogo, que escreveu uma obra que eu recomendo para todos vocês, muito linda, publicada pela Edições Vida Nova, e esse livro se chama Missão do Povo de Deus. E nesse livro, o Christopher Wright fala assim, que missão, gente, é tudo que Deus está fazendo em seu grande propósito para toda a sua criação. Então, tudo que Deus quer fazer para a sua criação. E Ele nos chama você, chama eu, para fazer parte disso, para cooperar com esse propósito. Né? Então, queridos, a história bíblica de Deus, não é? É trazer todos os povos para a esfera da sua bênção. O grande propósito na Bíblia para a nossa existência, lógico, em primeiro lugar, é adorar a Deus, é se relacionar com Deus, é viver para Deus, é viver em comunhão com Deus. Então, essa história de Deus nos séculos, e lá na palavra de Deus, Deus quer trazer todos os povos para essa esfera da sua bênção. Então, Ele conduz essa história para o seu propósito final, eu creio. Vivemos momentos difíceis, às vezes você fica desesperançado, desesperançada, mas, gente, eu estou otimista, eu tenho esperança, porque eu sei em quem tenho crido.
e eu estou bem certa que é poderoso. Então, não perca a tua esperança, não é? Nós temos que ser solidários com a dor nesse momento do nosso país, mas nós temos que ter esperança, levar mensagens de esperança e conforto ao nosso povo. Essa frase que está aqui na camiseta, eu gosto muito, eu uso muito essa expressão, não estou no mundo a passeio, eu não vim passear. E creio que se você está nessa conferência em pleno sábado, a essa hora, ou você é doida, doido, ou você também não está a passeio no mundo. Então, não estou no mundo a passeio, eu tenho uma missão. Então, a tua missão, a minha missão, nossa missão, significa nossa participação comprometida como povo de Deus dos propósitos divinos. É isso que Deus quer, é uma citação do Wright. E ele fala então que é você participar comprometidamente como povo de Deus. Então não é só você mandar sua oferta missionária, não é só nós acharmos que, então será que Deus quer que eu deixe tudo para ser um missionário? Mas todos vocês que nos ouvem, nós todos estamos em missão. Irmãos, eu creio que não existe isso. Ô missionário, você que está no auditório, não, todos nós estamos em missão, somos da missão, estamos na missão, participamos dessa obra que Deus quer construir, que Deus quer fazer no mundo, desse projeto de Deus, não é? Então, todos nós podemos nos envolver e participar comprometidamente, né? Então, jovens, vejam que eu gosto muito de falar assim que nós temos que ter um estilo de vida missional. Eu falo assim, o povo de Deus é missional. E gosto muito das ideias do Going, o mesmo Christopher Wright. Agora fala-se muito dessa igreja missional. A igreja missional, o cristão missional, o povo de Deus missional, nada mais é que o quê? É aquela pessoa que faz a sua leitura bíblica, a sua interpretação do mundo a partir do que Deus quer fazer no mundo. O que Deus quer fazer? Por que está acontecendo isso? Como está o mundo? Então, nossa chave de leitura e interpretação é a partir da missão. Então, o povo de Deus é missional porque se envolve nessa obra de Deus a favor do mundo. Então, meu querido, minha querida que está aqui ouvindo, não é? Nós não estamos aqui, você não está aqui só para receber salvação. Você não é da PIB de Campo Grande, ou não sei qual a tua igreja, você que está nos ouvindo. Você não está aqui no mundo só para ser membro de uma igreja, mas você participa também. Você pode se envolver como filho de Deus, não é? No que Deus está fazendo no mundo. Isso que é muito lindo. Então, o Going diz assim que o povo escolhido de Deus não existe para si mesmo. Você não existe só para você. Eu quero salvação e pronto. Eu já ia fazer uma brincadeira aqui que eu faço às vezes com os jovens, é que aqui eu tenho que maneirar mais, porque não é bem de jovens a conferência, mas às vezes eu falo que tem muita gente que só falta fazer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tal. Estou salvo, o resto que se, né? Não, eu não tenho que pensar só em mim, não é? Então o povo escolhido de Deus não vive só para você, mas para a glória de Deus e sua missão. Então, esse cristão missional, essa pessoa, você que entende que você não está aqui, eu recebi a salvação, graças a Deus, e pronto, e espera aquele dia que você vai para lá para o céu. Parece que a vida aqui é a tua sala de espera, você está aqui só em trânsito. Tem gente que faz tudo de qualquer jeito, não gosta do trabalho, não gosta disso, não gosta daquilo, porque eu só estou esperando o céu, não é? Não, o cristão missional se sente parte de uma engrenagem, eu faço parte de uma história maior, e sem mim as coisas não vão acontecer também. Deus conta comigo também. Não é que Deus precisa da gente, mas todos nós temos esse privilégio de participar do que Deus quer fazer. Então, missão não é uma coisa que acontece só se você for na viagem missionária, ou missão é uma coisa só que acontece se você largar tudo. Missão, eu preciso ir lá naquele lugar, ficar lá um mês, e nossa, eu vou para a Amazônia, vamos para a Cracolândia, olha, vamos fazer a viagem para a Índia, não, eu vou no grupo que vai lá na China. Ótimo, é uma bênção, aliás, se inscreva para uma viagem missionária, não é? Então, agora, nesse exato momento, a gente não está fazendo por causa da pandemia, mas você pode fazer
sempre temos vários grupos de voluntários, médicos, profissionais que podem ir ficar um tempo no campo. Tem viagem de 15 dias, de um mês ou mais, não é? E você pode ficar um tempo ali com a sua profissão servindo, trabalhando com crianças, a tenda de brincar, um projeto da junta em campos de refugiados, onde só se via tristeza e morte, e a tenda de brincar é um espaço de vida, um espaço de alegria, um espaço onde a criança pode ouvir a palavra de Deus e ter esperança. Não é? Então, missão não precisa ser só isso, mas é ser também o que Deus pensou para você. Refletir na prática o caráter de Deus. Então, gente, isso é muito lindo. Você ter certeza que você é parte de uma história maior. Não é ter uma história, a minha história dentro dessa história maior. E não a minha vida, só eu mesmo, meu umbigo, uma vida fragmentada fora do reinado de Deus, não é? Então é viver totalmente debaixo da autoridade de Deus. Sabe, o Darrell Miller tem um livro sobre vocação, onde ele fala, ele desenvolve esse conceito de corandel. Corandel, ele fala que é essa vida de se submeter totalmente a Deus, viver totalmente debaixo da autoridade de Deus, reconhecer que Ele é o Senhor da minha vida em todos os momentos. Isso é viver na missão também, porque a maior mensagem que nós podemos dar para o mundo é ser espelho, é ser vitrine, é ser imagem de Jesus aí para o mundo, não é? Como diz a turma do Jesus Cop, nós podemos ser cópias de Jesus por aí, não é, gente? Temos que ser mesmo Jesus para muitas pessoas, nesse momento principalmente. Então, meus queridos, quando a gente não se envolve, se eu não me envolvo com o que Deus está fazendo, se tudo que está acontecendo no mundo, você acha, isso é problema daquele país, isso é problema daquele, não, isso aqui é problema do outro. Não, eu pelo menos, gente, às vezes eu penso assim, sabe, eu fico até meio ciumenta com as coisas de Deus. Não sei se você tem isso. O planeta é do meu pai, ele é o dono, ele é o criador, essa casa, tudo aqui é dele, eu tenho que cuidar. E então, quando a gente pensa assim, eu não me vejo uma pessoa egoísta, separada, isolada, no cantinho que vim aqui só para receber salvação. Eu sou parte de uma história linda, então eu me envolvo com o que Deus quer fazer. Então, quando a gente não quer se envolver, isso aí pode te colocar numa posição só de religioso. Será que você é só uma religiosa? Sou só membro da igreja e, graças a Deus, pronto, vou à igreja, está muito bom. Não é? Então, muita gente vai só por medo do inferno ou preocupado com a sua salvação. Não é? Mas, gente, não é isso que o Senhor quer para nós, e creio que você que está aí nos ouvindo, não é? Você se envolve sim, e você não é só um religioso, você pode dizer assim para Deus nessa tarde, nessa noite: Senhor, eu estou aqui, conta comigo. Como Isaías falou, Isaías também diante de uma crise nacional. Isaías falou: Senhor, quando o Senhor disse: e agora? A quem enviarei? Como é que nós vamos fazer? E Isaías falou: Senhor, contempla-me, eu estou aqui, conta comigo. Como diz a turma, é nós, Senhor, é nós, não é? Então, gente, eu estou terminando. É comum no nosso meio, muitas vezes, a ideia de que missões é feita só por um grupinho de pessoas vocacionadas, os vocacionados, o grupo especial, o grupo, né? E um grupo especificamente para isso. Mas nós batistas, irmãos, nós cremos no sacerdócio universal de todo cristão. Todo cristão é chamado por Deus. Nós cremos nisso que está lá em 1 Pedro 2,9 que eu li. Não é? Vós sois raça eleita, sacerdócio real. Não é? Então, a tradição, existe essa tradição, não é? Que a missão, estar em missão é uma tarefa dos vocacionados. Nesse caso, então, quer dizer, só o pastor e o missionário são agentes legítimos da missão. É um grupinho só. Mas isso é influência de um ensino medieval. Eu não sei por que persiste, às vezes, em alguns lugares essa ideia. Porque nesse período medieval, século XVI principalmente,
tinha movimentos contra a reforma para combater os reformadores, e o clericalismo foi um dos movimentos que ajudou a querer bater nos reformadores e fortalecia muito essa ideia, não é? E que para combatê-los, combater essas ideias da reforma, porque um dos pilares da reforma foi o sacerdócio de todo cristão, não é? Então, defendiam que não, tem que ser só o clero, não é? Rejeitava a ideia que o crente também é vocacionado. Então, claro que o pastor é uma vocação pastoral, não é, gente? Antes que eu esqueça, deixa eu falar. Eu falo sempre, todos somos vocacionados, mas nem todos são pastores, nem todos são missionários. Então, todos somos vocacionados. Todos estamos aqui no mundo e participamos do que Deus quer fazer no mundo. Mas vocação missionária, ele dá para alguns. Vocação pastoral, ele dá para alguns também. Assim como tem outras vocações, mas todos somos vocacionados. Isso também é influência de um dualismo, que vem desde a influência do pensamento grego, não é? Que fazia essa dicotomia, então, atividade sagrada, atividade secular. A pregação, trabalhar dentro da igreja é uma coisa sagrada. Agora, o meu trabalho na empresa, vender coisas, eu trabalhar na rua vendendo, os meus estudos, isso aí é uma atividade secular. Mas não, isso é influência de dualismo, mas não tem na palavra de Deus. Isso aqui eu pus só para quem tiver interesse, tem um e-bookzinho que a gente fez pela Ultimato, que chama Todos Somos Vocacionados, não é? E esse livro a gente fala isso, são vários artigos, muitas vocações, a gente explica ali, inclusive a vocação missionária e pastoral. Então, queridos, o sentido da nossa vida está em descobrir nossa missão no mundo. Você já descobriu a tua missão? Qual é a tua missão? Para que Deus colocou você aqui no mundo, não é? Então, todos temos vocação, e a nossa maior vocação, não é? Eu costumo sempre dizer assim, que vocação é o que Deus nos chama para ser, e missão é o que Deus nos chamou e que Deus nos colocou para fazer, não é? Por que você está aqui? Então, vocação, qual que é a tua vocação? Não é? Eu costumo dizer sempre, desculpe repetir, porque eu falo muito isso, mas eu falo mesmo essa minha reza, né? A vida só tem sentido quando nós estivermos trabalhando com Deus, nós, Ele, para os mesmos objetivos, não é? Então, queridos, nossa missão, se a gente pensar assim, a nossa missão não é só realizar atividades evangelísticas. Você está em missão não é só na hora que você der um folheto ou só na hora que você falar de Jesus, mas é a sua participação comprometida, como já falamos, né? Como povo de Deus, nesses propósitos de Deus, em tudo que você faz, né? Então, fazer missões passa a ser reconhecido como parte do seu envolvimento no que Deus está fazendo no mundo, com a sua profissão, não é? Então, não só atividades eclesiásticas, toda a tua vida, segunda, terça, quarta, quinta, nós participamos do que Deus está fazendo, não é? E todos podemos fazer discípulos. Essa é a grande ordem que Jesus nos deu, não é? Você está discipulando alguém, gente? Isso é muito importante. Tenho incentivado os jovens, pega alguém para discipular, pelo menos uma pessoa. Uma pessoa, você está discipulando? Então, eu queria deixar para você essa história aqui, olha que interessante, eu peguei da internet. É importante percebermos que sempre haverá uma luta, uma disputa interna e externa entre vida e morte vocacional. Cuidado para ninguém matar tua vocação. Olha só a história. Uma história contada pelo teólogo Eugene Peterson diz respeito a um rapaz que desejava ser escritor. Seus pais, no entanto, insistiram durante muito tempo que ele não deveria seguir a carreira médica, que não, né, que ele deveria seguir a carreira médica. Os pais falaram. E dessa forma ele iria, então, impedir a morte de muitas pessoas e ganhar muito dinheiro. O pai e a mãe, não, você tem que ser médico, que aí você vai impedir muita gente de morrer. Mas sua vocação, seu desejo, seu ímpeto, sua intenção, sua paixão, seus olhos brilham, não é? Pelo quê? Eram por ser escritor. O conflito estava instalado, a morte vocacional rondava a porta. Com o tempo, a pressão familiar levou o rapaz a tomar uma atitude. Algo dentro dele não permitiu que a
vida vocacional fosse pelo esgoto e a morte se instalasse, essa morte vocacional, né? E num dado momento, como se dentro dele um novo Big Bang explodisse em lampejos da graça de Deus, ele exclamou: Mãe, eu não quero impedir que as pessoas morram. Eu quero mostrar-lhes como viver. Mãe, eu vou poder fazer muito mais. Então, se eu tiver na minha vocação, eu também vou poder fazer muita coisa. Eu estou participando do que Deus está fazendo no mundo, né? Eu achei muito interessante essa história. Então, gente, nós vivemos nesse limiar, nós vivemos num momento transitório, um momento, um limiar de uma mudança civilizatória. A gente não sabe que mundo está por vir aí, depois de tudo isso, né? Desse momento que a gente vive. Precisamos, então, a gente começar a procurar entender esse homem que está surgindo aí, discernir, então, como viver nossa missão nesse novo mundo que desponta. Que métodos vamos usar? Não é? A humanidade está mudando, eu espero que para bem, eu espero que o sofrimento nos deixe mais solidários, não é? Então, eu tenho dito sempre assim, nós então precisamos estar mais sensíveis ao movimento do Espírito no mundo. Senhor, o que o Senhor quer fazer? Dá-me sensibilidade ao teu Espírito Santo. Gente, esteja atenta. O vento sopra onde quer, Jesus falou. Senhor, qual é o teu movimento? O que o Senhor quer fazer? Não é? Então a igreja deve estar empenhada em ser uma comunidade de contraste. O Goen fala muito isso, comunidade de contraste. A gente vive dias onde temos que ter mensagem de esperança, mas temos que ser lúcidos também, sem efervescências, muita cautela, muita serenidade. Então, queridos, o sentido da minha vida deve ser e fazer o que Deus quer. Amém? Então, o John Ortberg, um livro que também te recomendo, o livro chama-se Sendo Quem Eu Quero Ser. Ele diz assim: viver não tem nada a ver com uma realização ou uma experiência particular. A tarefa mais importante da vida não é o que você faz, mas quem você se torna. Então, queridos, não se conforme, não é? Em ser somente membro da igreja de Campo Grande, seja qual for a igreja tua do que está ouvindo aí. Mas decida, então, decida viver essa vida com sentido para a glória de Deus. Então, ser missional não é necessariamente fazer. Claro que você vai cair no fazer, sim. Mas, primeiro, ser o que Deus te chamou para ser. Então, você pode ser resposta na universidade, no teu trabalho, na vizinhança, com a tua família. Precisamos, nesses dias, pessoas com sabedoria, não é? Precisamos muita sabedoria, não importa o lugar, mas contribuir para o que Deus quer fazer no mundo. E você pode, com o que você tem, com o que você sabe, com o que você é, sabe? Que bênção. Eu costumo dizer assim, o melhor lugar do mundo é onde Deus quer você, não é? Então, mas eu quero terminar te dizendo uma coisa. Não tenha medo também, se Deus chama você para ser uma missionária. Se Deus te chama para ser um missionário. Deus está chamando você. Talvez o Espírito Santo agora está incomodando você aí. Se Deus chama você para ser missionário, missionária, não relute, não tente lutar. Se inscreva lá na junta, ou fale com o seu pastor aí, procure a galera aí do que está organizando o evento, sabe? Procure a liderança da Bíblia de Campo Grande, ou a liderança da sua igreja, ou escreva para a Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira, sabe? Manda lá a tua mensagem pelo Instagram ou pelo Face. Então, meus queridos, não tenha medo, não é? Se Deus te chama, é uma honra, vai ser um grande privilégio. E palavra de uma velha que está encerrando carreira. Deus vai cuidar de você. Deus cuidou de mim. Não pense que, se eu for para o campo eu vou ficar encalhada, se eu for para o campo eu vou ficar solteiro, eu não vou estudar, eu vou perder. Você não perde nada, ninguém perde nada por servir a Deus. Ninguém perde nada por servir ao Senhor. Tá bom? Você não vai perder nada, eu não perdi nada, ao contrário, só ganhei. Você viu aí o pastor dando seu testemunho hoje? Que lindo, né? Somos amigos até hoje, e ele estava falando, Weber, que ele conheceu a sua querida no contexto da missão. Gente, obedecer a Deus ainda traz
essa bênção para você. Quanta gente conheceu seus amados, suas amadas, fazendo missão. Então, não tenha medo. Eu costumo dizer para a turma que no caminho da bênção, no caminho da obediência, no caminho de dizer, Senhor, eis-me aqui, aí rola muita coisa para a tua vida. A pessoa da tua vida, a tua carreira, os estudos, sabe? Deus me deu tudo aquilo que eu queria. Eu terminei meu doutorado, sabe? Você pode dizer, ah, Nalzira, mas você ficou solteira. Eu fiquei, foi uma decisão minha. Aí alguém vai dizer assim, como é, a turma faz muita palhaçada comigo, né? Como é? Opção minha. Aí a turma diz assim, opção dos homens, né? Não, é brincadeira. Mas eu fiquei 17 anos na África, não podia. Não tinha como, nem queria, não era para isso. Eu fui lá para uma situação específica, no meio de guerra, uma enfermeira. Então, sempre achei, naquela situação ali, eu falei, eu estou decidindo ficar só, porque nessa loucura aqui não vai dar. Então, são missões específicas, vocações específicas, gente. Ninguém vai ficar encalhado igual eu. Fica tranquilo, Deus tem alguém para você, viu? Então, não esqueça disso. E aí eu quero terminar essa leitura, está na Bíblia Mensagem. Mas como está aí no nosso quadro, você pode ver aí no quadro, né? Olha que lindo. A Bíblia Mensagem diz assim, eu vou até pôr aqui que não vai precisar, então. Mas vocês são os escolhidos de Deus para a alta vocação do trabalho sacerdotal e para serem um povo santo. É a versão que está lá na Bíblia Mensagem. São instrumentos de Deus para fazer sua obra e falar por ele, e para contar a todos quanta diferença ele fez na vida de vocês. Então você é representante de Deus aqui. Hoje a gente viu lá na Fiocruz, né, a bênção no Rio de Janeiro, a gente tem visto esses dias diplomatas, embaixadores, os representantes, quem faz as negociações. E você é embaixadora de Jesus, gente. Caramba! Você é embaixador de Jesus. Nós representamos o Deus vivo aqui no mundo. É o que a palavra de Deus diz. E aí, então, eu quero orar por você, né? Nós podemos orar agora. Podemos orar e eu quero te dizer, ore assim, Senhor, tira de mim todo medo, sem medo de entregar a tua vida, mas fale, Senhor, dá-me disposição para obedecer. Gente, em Atos 20, 24, a Bíblia na linguagem de hoje, sabe como que diz lá? Que a tradução normal diz, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Lá na Bíblia, na linguagem de hoje, diz assim, eu não dou valor à minha vida. O importante é que eu complete a minha missão. Paulo tinha uma missão. E aquele texto ali, a gente lê e pensa que é só para missionário, é para você. Aí você está dizendo, para ela que não, é você mesmo, fofa, né? Fofo também. Paulo diz assim, eu não dou valor à minha vida, o importante é completar a minha missão. Para Paulo, o sentido da vida para ele era fazer o que Deus mandou ele fazer. O sentido da tua vida está em você obedecer, você se render e dizer, ok, Senhor, vou ser um médico para a tua glória, vou ser uma professora para a tua glória, vou ser uma engenheira, eu vou ser uma embaixadora para a tua glória, vou ser, Senhor, um químico para a tua glória, mas você também pode dizer hoje, Senhor, eu vou ser um missionário, sim, não vou mais ficar em cima do muro, eu vou ter coragem, não é? Então, você pode hoje decidir participar do que Deus quer fazer no mundo, não é? Decisão de viver para a sua glória, não é? Decisão de parar de correr atrás do vento. Sabe, gente, é muito lindo, uma coisa maravilhosa que eu vejo na palavra de Deus em Eclesiastes, né? Eu esqueci o versículo agora, mas tem um texto ali, quando Salomão diz assim, várias vezes ele fala, isso não fazia sentido, não tem sentido. Ele estava totalmente assim no final da sua vida, depois de ter tido tudo, riquezas, dinheiro, mulheres, muita fortuna, mas ele diz assim, eu corri atrás do vento. Quer dizer, é terrível,
No fim da tua vida, você chegar a essa conclusão, né? Já pensou, no fim da vida, você fala, ai, gente, corri atrás do vento. Isso é terrível, gente. Então, eu sempre falo para Deus, Deus, eu não quero correr atrás do vento. Tem misericórdia de mim. Quero viver cada segundo da minha vida. Quero ter uma vida que vale a pena. E faça essa decisão agora. Eu quero orar por você. Abaixa a tua cabeça. Sabe? E eu quero que você diga para Deus, Deus, eu quero essa vida que vale a pena. Eu quero uma vida que eu não tenha nada do que me arrepender. Eu quero ter uma vida que no final, quando eu tiver com 60, sei lá quantos anos, eu possa dizer, não me arrependo de nada, eu vivi para a glória de Deus. Eu quero orar por ti agora. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te agradeço por esse momento. Te agradeço, Senhor, porque tua palavra é maravilhosa e a tua palavra nos mostra de Gênesis a Apocalipse, Senhor, que nós pertencemos a uma história que faz sentido, nós pertencemos a uma história que tem começo, meio e fim. Obrigada, Senhor, porque não estamos soltos aqui no mundo, não estamos aqui sozinhos, desamparados, não estamos aqui à mercê de pandemias ou de líderes, nós estamos aqui na dependência do Senhor. O Senhor é o nosso Deus e nós estamos aqui com um propósito nesse mundo e o maior propósito é viver para a tua glória. O maior propósito, Senhor, é ser adoradores, é viver num relacionamento contigo. E todos nós, eu oro por cada um agora, que não tenha ninguém aqui, Senhor, que queira ser só um religioso, só membro de igreja, só mandar oferta missionária, mas todos nós nos engajarmos, todos nós nos sentirmos na missão, nos envolvermos com o que o Senhor quer fazer no mundo. Pai, conta com a gente. Todos nós aqui hoje queremos dizer: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, conta comigo, Senhor, para o que o Senhor quer fazer no mundo. Pai, livra-me de correr atrás do vento. Não quero, Senhor, perder tempo da minha vida, que é tão curta, esse tempo que me resta, tão precioso. Quero viver para a tua glória. Senhor, em nome de Jesus, eu entrego a minha vida em tuas mãos. Obrigada, Senhor, por esse tempo. Abençoa, Pai, todos que nos ouvem. Eu entrego cada um nas tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.